Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nando de Moraes aqui novamente. E hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre numerologia e assuntos que interligam, para a gente conhecer um pouco mais, trazer para a vida real. Hoje a gente vai falar sobre a diferença de missão e propósito. Primeiramente, vamos deixar bem separado essas palavras antes da gente levar para as considerações relacionadas propriamente dita à numerologia. Primeiramente, missão. A nossa missão ela é nada mais nada menos que evoluir moralmente, evoluir pessoalmente, a gente procurar buscar conhecimentos, tentar corrigir nossos defeitos, A gente fala muito sobre isso em diversos aspectos, tanto religioso quanto espiritualista, Mas tem uma questão que é a seguinte: a gente não veio só evoluir pessoalmente, quanto a gente veio também ajudar pessoas a evoluir também. Essa que acho que é a grande questão, que a gente já vai entrar no ponto onde a numerologia pode ajudar a você se encontrar nessa parte de ajudar pessoas também, É porque assim, é como se a nossa evolução a gente tivesse subindo uma escadinha ali, e tivesse jogando uma corda para os degraus de baixo ali e tentando puxar aquela pessoa até a gente também, A gente sobe um pouquinho, mas ajuda várias pessoas a subir com a gente também. Basicamente, essa é a missão de qualquer pessoa no planeta. Mas a gente já vai entrar em mais detalhe. Primeiramente, vamos só separar uma palavra aqui da outra. Agora, propósito. Propósito, ele é relacionado com a nossa vivência, as nossas experiências, o que elas fazem a gente a querer movimentar o nosso ego. É basicamente isso. Então, o nosso ego ele é totalmente interligado com as vontades que a gente sente, devido à nossa experiência, à forma que a gente conduz a nossa vida. Mas eu acho que agora ficou bem explicado essa diferença entre missão e propósito. Por que isso confunde muito? Porque às vezes a pessoa tem tanta vontade de fazer uma coisa, tem tanta vontade de realizar algo, é uma coisa tão forte dentro do ego dela que às vezes ela confunde com a missão. Nossa, porque eu sou apaixonado nisso, porque eu tenho muita vontade disso, isso aqui só pode ser a minha missão. Não exatamente, mas também não quer dizer que está errado. A gente precisa do ego, sem o ego a gente não movimenta absolutamente nada. Então é muito bom deixar isso bem claro, porque eu de forma alguma vou ficar aqui pregando uma ideia de que a gente tem que desfazer do ego, que a gente não pode se deixar levar nada pelo ego, a gente tem que ter um equilíbrio. Aí é onde que está a questão. Agora a gente vai entrar na parte onde a numerologia se encontra nisso. Nos nossos números, vamos dizer assim, quando a gente junta destino com expressão, a gente consegue identificar o número correspondente à nossa missão. Parece uma matemática simples e quase que absurda, mas é impressionante o tanto que isso se encaixa. Tá? Vamos supor então que a pessoa tem uma missão número 1. Vamos pegar aqui o primeiro número, Missão 1 é a liderança, O número 1 ele corresponde à liderança. E então a pessoa acha que, então tá bom, então eu vou ser líder, eu vou montar um negócio e vou só mandar, não vou de forma alguma ouvir ninguém. Aí não é bem isso. Vamos interligar aquela ideia de que nossa missão é evoluir e ajudar pessoas a evoluir também. Se você já veio com essa de liderança, é nada mais, nada menos que, claro isso, vamos dizer assim, que você vai liderar, mas você também vai aprender com isso. Na liderança, você vai aprender a ouvir pessoas, você vai aprender a ser um bom líder e não um mandão necessariamente. Então é onde que as coisas começam entrar no eixo, A gente identifica a nossa missão e começa a acoplar ela de acordo com o nosso ego, porque assim, o nosso ego vai estimular a gente a fazer determinada coisa. Se a gente pegar o que está na nossa missão com o nosso ego
que o nosso ego, a gente identifica muito ele na nossa expressão, o nosso número de expressão fala muito sobre o nosso ego. Então é onde que a gente consegue interligar as coisas. É bem interessante, essas coisas vão se encaixando. Então, vou dar um exemplo aqui de uma grande paixão minha, que muitos que já me conhecem sabem que eu também sou um músico, que é uma paixão muito grande que eu tenho desde pequeno. E vamos lá, a pessoa que tem, igual eu, que tem 3 de expressão, é uma pessoa que adora essa parte comunicativa e gosta da arte e gosta de mostrar o que sente através da arte. Isso aí é muito comum na pessoa que tem 3, principalmente na expressão, tá? E o que acontece? Às vezes a missão da pessoa, ou até a minha mesmo, não é o mesmo número da expressão. Aí a pessoa onde ela entra em conflito. Nossa, mas eu sou tão apaixonado em música e minha única vontade de trabalhar é isso. Nossa, como que eu vou fazer? E o que eu faço? Né? Aí de repente você encontra a sua missão ali e você vê que a sua missão está relacionada a ensinar. Vamos pegar aí, por exemplo, uma missão 7, de repente uma missão 11, né? Tem alguns números que ele é mais interligado com essa parte de ensinar, tá? É muito comum isso nesses números. Então, pessoal, aí a gente começa a juntar as peças. Pô, eu tenho um número que me faz expressar pela arte. Por que eu não posso ensinar pessoas, né? Fazer despertar a consciência das pessoas, fazer com que elas cresçam através da arte? Por que eu não uso a minha arte justamente para isso? Aí é onde que as coisas começam a interligar. E é aí que é o ponto que eu gosto de comentar com muitas pessoas da numerologia. Às vezes a pessoa vai pegar um mapa, vai ler a missão dela e não vai compreender muito isso, né? Às vezes vai achar que, não, então eu tenho que abandonar tudo isso que eu construí porque a minha missão é outra coisa. Não, exatamente. Tenta unir o que está na sua expressão, principalmente se você pegar o que está no seu destino, que é a sua data de nascimento, pegar o que veio no seu nome, que é a expressão, junta essas qualidades, tá? E, né, eu falo muito da expressão porque é nela que está o ego, ali que está a vontade mesmo de fazer. Junta essas duas coisas e conecta elas com a missão. É tiro e queda, é andar em sincronismo, né? O universo possui várias leis, lei de atração, né? As pessoas falam muito sobre isso, mas também tem a lei do merecimento. Se você está tentando atrair uma coisa que não está muito em sincronismo com o que você veio fazer, é onde que as coisas tendem a dar errado, tá? Então é muito importante a gente separar as coisas, entender elas separadamente, depois juntar aquilo tudo e encontrar o que eu posso fazer na missão. E aí que está o interessante, a numerologia proporciona tudo isso, e é impressionante tanto que ela dá com clareza na nossa mão o que a gente veio fazer. Parece que está aqui dentro, às vezes a gente até teima, mas é onde que a gente vê aquilo tudo escrito, né? A sensação de ler suas características, ler sua missão e juntar é realmente sensacional. É só quem fez numerologia, quem fez o seu mapa, né, quem teve as orientações certas também, que consegue definir muito bem isso. Então, pessoal, resumidamente, essa é a diferença entre as duas coisas. É muito possível a gente acoplar as duas coisas e direcionar para um caminho só, tá? E ajuda a gente a identificar muitas vezes o que a gente está fazendo de errado. Porque às vezes a gente sim está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, que a gente ama, a gente às vezes acha que aquilo é a missão e a coisa não caminha certo. E talvez não é o que você está fazendo, mas a forma que você está conduzindo ela, né? Eu peguei esse exemplo porque eu cheguei na numerologia através dessas dúvidas, desses questionamentos, né? Eu não conhecia absolutamente nada sobre a ferramenta antes de eu me tornar um numerólogo. E isso me ajudou muito. E eu percebi que o que mais me deixava um vazio era conduzir música de uma forma que não acrescentava em nada, né?
Não quero de forma alguma desmerecer o trabalho de ninguém, não é isso. Mas eu, pessoalmente, sinto que a forma que eu estava usando música não estava contribuindo com nada. Era só... Obviamente, tinha meu ganha-pão ali, não posso, né, desmerecer isso de forma alguma, mas é muito importante a gente separar essas coisas, ver o que está contribuindo. E eu sentia realmente um vazio, alguma coisa estava errada. E assim, pessoas que eu passei a atender depois que eu me tornei numerólogo, começou a questionar essas coisas. É onde que a gente começa a observar esses pontos, interligar. E na hora que a pessoa junta, põe o sincronismo funcionar dentro daquilo ali, as coisas mudam totalmente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu estou aqui à disposição também, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta relacionada. Tentei sim explicar o máximo possível, mas também ser o mais breve, tá bom? Sobre curtir páginas, essas coisas, vocês já estão, né, bem craque nisso, já sabem muito bem o que fazer, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos, fiquem com Deus e até logo!